E naquele momento eu via muitas pessoas correndo, elas corriam rápido, assim, de uma pressa de buscar alimento, entenderam? De colocar suprimento, alimento mesmo para sua família, enchia o carrinho, pegava muito, quanto que podia, eu tinha confusão dentro do supermercado por causa do alimento. Paz e graça a todos. Hoje, amados, eu trago uma mensagem urgente e poderosa diretamente de Deus. A irmã Yasmin, uma serva fiel e temente ao Senhor, recebeu uma revelação muito forte que traz um alerta para o Brasil e o mundo inteiro. Essa revelação não é algo comum, mas uma mensagem séria e profética sobre o que está por vir. O Senhor está nos chamando para abrir os olhos e os ouvidos espirituais, porque os tempos difíceis estão às portas e precisamos estar preparados. Se você sente que o Espírito Santo está te conduzindo a ouvir esta palavra, permaneça comigo. O que será compartilhado aqui pode ser um divisor de águas na sua vida espiritual e na forma como você enxerga o que Deus está fazendo em nossos dias. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Garcia e eu já peço que vocês compartilhem este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Também convido você para se inscrever no canal se não for inscrito e fazer parte da nossa grande família Descobrindo, tá bom? E antes, meus amados, de eu passar este forte alerta, eu quero dar um recado importante para você que precisa aí urgentemente aumentar a sua renda financeira, já não sabe mais o que fazer. Lembrando que esse ano de 2025 já começou sendo um ano muito difícil e vai piorar. Eu quero te ajudar a ganhar no conforto da sua casa, utilizando apenas o seu celular de forma segura e honesta, entre 100 a 600 reais por dia. É isso mesmo. Saiba que é possível e eu quero te ajudar. Por isso, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo, tá bom? Terminou de assistir? Clique e me chama que eu vou te explicar detalhadamente. Agora vamos ver este forte alerta da parte do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu desejo um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, independente da hora que você vai ver. Eu me chamo Yasmin. Então, eu venho aqui nesse momento trazer uma mensagem que o Senhor trouxe para mim na madrugada do dia 1º para o dia 2. 1º de janeiro, tá bom? Vou deixar meio específico. E essa mensagem eu ainda não coloquei ela, ainda não publiquei ela, pelo fato de que eu gosto de que o Senhor me confirme, né? Que o meu maior medo é trazer algo para as pessoas que essa mensagem possa não ser do Senhor, né? Mas eu tenho certeza que ela é vinda do Senhor. Jamais eu ia fazer algo da minha cabeça, ainda mais usando o nome do nosso Senhor, né? Então, antes de começar, eu vou deixar uma mensagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 22, que diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu vou dar início ao que o Senhor me fez ver naquela madrugada, do dia 1º para o dia 2. Peço que vocês possam me acompanhar, peço do Senhor que Ele possa fazer com que vocês acompanhem da mesma visão que Ele me mostrou. E peço também que vocês peçam de Deus, do Espírito Santo, que Ele possa trazer para vocês a gravidade da situação. Não é para ninguém se assustar, jamais. O Espírito Santo, ele não quer que ninguém se assuste, ele quer apenas que a gente se volte para ele. Então, eu vou dar o início. Eu estava numa reunião em um restaurante, entendeu? Estava numa reunião no restaurante e, de repente, naquele lugar, aleluia, eu pude ver várias pessoas, sendo elas de um cargo muito alto na sociedade, entendeu? Presidentes, se vocês conseguirem me entender.
E no meio delas, eu vi ali a conversa que eles estavam tendo. Eles estavam falando algo que era relacionado ao que vai acontecer esse ano de 2025. Eu me assustei muito. Eu até agora não consigo fechar meu olho e fazer com que não foi o que eu vi e não é o que o Senhor tenha mostrado, não somente para mim, para diversas pessoas. Ali naquele momento eu vi o presidente do EUA e eu também vi o presidente de olhos puxadinhos e vi um homem que usava um pano na cabeça, aqueles pano que é amarrado, assim, que tem um turbante, assim, um negócio que fica assim na cabeça. Eu não sei o nome direito daquelas roupas que eles usam, porque ele tá assim, parecia um vestido também. E também eu posso dizer que tinha uma mulher. Todos estavam conversando numa mesa, nesse restaurante qual eu estava. E naquele momento, aleluia, e naquele momento eu vi uma daquelas pessoas dizendo: nós temos que ser breve, porque o Deus deles, o Jesus que eles tanto falam, ele logo vai vir. Pode ver, as estatísticas apontam para isso. As estatísticas apontam para isso. Se até mesmo eles têm a ciência de que isso vai acontecer, é breve, o porquê que ainda tem tantos crentes dormindo, né? Essa é a minha base, minha opinião sobre essa situação que eu vi. E voltando ao sonho, naquele momento, eu vendo aquilo, e eles diziam que tinha que ser logo, que eles iam ter que fazer logo, porque o Deus deles estava voltando. E naquele momento eu fechei o meu olho e começou uma correria. Eu já não estava dentro daquele restaurante. Eu já estava do lado de fora daquele restaurante. E naquele momento que eu estava ali do lado de fora, eu via 3 irmãs. Eu sei que eram irmãs, elas eram religiosas, cristãs, porque naquele momento eu via vestimentas dela. Naquele momento eu procuro muito prestar atenção nos detalhes. Quando o Senhor me toma por revelação, eu procuro muito prestar atenção em todos os detalhes. E naquele momento eu vi aquelas 3 irmãs com as vestimentas cristãs. Elas estavam com roupas adequadas de cristã, roupas, saias longas, frouxa, as camisas bem cristã mesmo elas eram. E naquele momento ali eu vi um carro que estava saindo de uma rua estreita. Aquele carro saiu daquela rua estreita. Aquele carro, ele vinha em direção àquelas mulheres e aí sequestravam, ali naquele momento, eles sequestravam aquelas irmãs. Presta bem atenção, meus irmãos, no contexto todinho desse sonho. É um despertamento muito sério para nossas vidas. Não venho aqui para julgar, eu não venho aqui para nada, eu só vou passar o que o Senhor me mandou passar aqui nesse momento. E ali em diante, aquele carro, ele era todo escuro, dos vidros escuros, a lataria dele era toda escura. E naquele momento eu via, glória a Deus, eu via elas sendo sequestradas. E enquanto elas estavam sendo sequestradas, começou uma correria. E naquele momento eu já não estava mais ali. Eu não estava mais ali naquele lugar. Eu já fechei o meu olho e já abri. Então eu já estava dentro de um supermercado enorme. Glória a Deus. E naquele momento eu via muitas pessoas correndo, elas corriam rápido, assim, de uma pressa de buscar alimento, entenderam? De colocar suprimento, alimento mesmo para sua família. Enchia o carrinho, pegava muito, quanto que podia. Eu tinha confusão dentro do supermercado por causa do alimento, porque tinha saído uma notícia, glória a Deus, de que os alimentos não iriam mais ser abastecidos aqui no Brasil. As fronteiras estavam fechando, os países fora não estavam mais querendo fazer acordo com o nosso Brasil,
Então eles não iam mais abastecer a nossa nação, o nosso Brasil. Então o nosso Brasil ia ficar sem alimento. Vocês conseguem me entender a gravidade? Eu não vim aqui para mentir, eu só vim aqui para trazer o que o Senhor me mostrou. E naquele momento que eu via aquela situação toda, aquela confusão intensa, e de repente eu saí daquele local, eu tava só olhando, eu não estava comprando naquele momento. Eu saí daquele local e eu comecei a procurar pelos meus filhos, porque eu via que estava uma coisa séria. E de repente eu olhei para cima, eu vi muitos aviões de caça. Eu vi também muitos helicópteros, eu vi soldados de olhos puxados, falando enrolado, muitos homens com aquele negócio na cabeça, falando enrolado. E naquele momento, eu vi que estava acontecendo uma guerra ali naquele momento, eu senti que estava acontecendo uma guerra, porque caía pedras do céu. Eu acho que era pedra, no meu sonho eu vi pedras, mas quando aquela pedra caía, fazia aquele estouro, bum. Então eu acredito que possa ser sim a guerra, sim, porque aquelas coisas que eles jogam dos aviões, né, para destruir as coisas, ainda mais aquelas bombas redondinhas, entenderam? E também eu vi ali naquele momento pessoas que ainda estavam querendo entrar nas lojas para comprar coisas para si, comprar uma vestimenta, querendo levar a vida normal. Eu vi pessoas em lanches sentadas para se alimentar, e aquilo tudo ali no céu acontecendo, as coisas acontecendo ao redor, e as pessoas não estavam reparando, não notavam, não parecia que elas estavam dormindo, e é o que está acontecendo. E eu também pude ver ali naquele momento, naquela visão, naquele sonho, glória a Deus. Eu procurava meus filhos, eu sabia que eu tinha que procurar meus filhos. Eu tenho 3 filhos e só vinha ao meu encontro 2, porque a mais nova, ela se esconde quando ela tem medo. Então, eu estava procurando ela e eu entrei dentro de eu pude entrar dentro de um estacionamento e eu via, dali de dentro, tinha um basculhantezinho assim, eu pude ver ali dentro, dali de dentro para fora, eu pude ver a situação horrível. Eu vi as bombas caindo, destruindo muitas casas, muitos edifícios. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. E ali naquele momento, eu tentava buscar, minha filha não encontrava, e eu deixava os meus filhos ali, e eu saía para ir buscar, entendeu? E o que eu fazia ali naquele momento, eu não tinha dinheiro. Impressionante que de uma hora para outra eu não tinha dinheiro, eu não tinha um centavo no meu bolso, e quando eu coloquei a mão no meu bolso, o que eu tirei foi pedras de diamante de dentro do meu bolso. Era muito pedrinha, muitas pedrinhas mesmo. E naquele momento eu entreguei ao meu filho mais velho, eu falei, olha aqui, ó, você pega essa moeda e aonde você vê alguém vendendo vela, vendendo lanterna, vendendo algo do tipo que possa manter a gente longe dessa escuridão, porque estava ficando escuro e não tinha energia pelo fato da guerra estar acontecendo, não tinha energia e não tinha dinheiro, ninguém usava dinheiro de papel, ninguém usava. Eu olhava para fora ali naquele local, eu corria ali para fora para tentar buscar a minha filha, que eu sabia que ela não estava ali naquele lugar, ela poderia estar em casa. Então eu fui buscar ela, eu corri para fora, eu corri desesperadamente, eu fui atrás da minha filha. E quando eu cheguei na rua, eu vi pessoas ali naquela rua fazendo uma inscrição. Elas estavam fazendo uma inscrição e aqueles homens armados estavam tipo que forçando aquelas pessoas a se inscrever. Alguém aqui, eu creio que já leu ou já ouviu falar em Apocalipse capítulo 13, que fala e especifica a marca da besta. Meus irmãos, é de extrema importância que vocês possam ler a palavra que eu venho citar aqui. Não somente a que eu venho citar, mas toda ela, se alimenta dela, porque ela é a única coisa que vai te manter forte no decorrer desses últimos dias. Porque é de extrema importância o que eu venho falar.
E eu perguntava, o que é isso, pai? Naquele momento eu sabia que eu era evangélica e o que eu estava tendo era uma visão. Eu perguntava, Senhor, o que está acontecendo? Me explica mais claro o que é que está acontecendo. E ele me disse, é isso que eu estou te mostrando. É isso que está para acontecer. Está há pouco para acontecer isso. Diz para os meus que eu estou perto de voltar. E eu continuei a andar ali naquele momento, eu continuei a buscar a minha filha, e eu falava para as pessoas, por que vocês estão nessa fila? Vocês não têm ideia do que a palavra diz para nós, que nós não podemos negar o nosso Senhor, e essa marca faz parte do que o nosso Senhor tanto nos ensinou. E ali naquele momento, as pessoas riam de mim e diziam que iam viver, e queriam viver. Eu falei, mas isso não é vida. Vocês não têm ideia de que isso não é vida para ninguém. Essas coisas que eles estão prometendo para vocês, para a gente, isso não é vida. Entendeu? Isso não é coisa que a gente vai querer pro resto da nossa vida. Os nossos filhos vão sofrer, nós vamos sofrer, eles vão exterminar cada um de nós. Eu falava isso no sonho, eu falava isso para aquelas pessoas. E aquelas pessoas apenas viravam para mim e diziam, eu quero viver, eu vou viver da forma que eu acho que eu vou viver. Depois eu procuro esse Deus que tu tá falando, se for mentira. Só que não vai ter depois. Não tem depois, assim, dessa forma como eles pensam. É um sofrimento enorme. Vai ter um sofrimento enorme. Eu pude ver isso. Não foi nessa visão, mas foi em outra visão que o Senhor me deu, eu pude ver. Um sofrimento enorme que as pessoas vão passar. Se as pessoas buscarem meu outro vídeo, que fala das pessoas que irão ficar depois da vinda do Senhor, nessa época de tribulação toda, que nós possamos prestar bastante atenção no outro e nesse que eu venho falar agora. Também eu venho dizer que naquele momento eu via umas pessoas usando um crachá. Era como se aquele crachá fosse uma outra moeda, um outro dinheiro. Dentro daquele crachá, o crachá é quadradinho. Dentro daquele crachá tinha uma bolinha que parecia ser uma moeda do tamanho de uma moeda de R$1. Mas ali não era uma moeda, era como se ela fosse um motorzinho grosso assim, ó. Não sei o que significa isso. Não pesquisei sobre essa situação para mim ter uma base de explicar melhor para vocês. Então, eu venho aqui dizer que naquele momento, aquelas pessoas que tinham aquele crachá, aquelas pessoas automaticamente eram ligadas por uma identificação aqui dentro. Essa identificação aqui dentro, eu via que naquele momento que passavam assim, naquelas câmeras, era tipo uma câmera, algo daqueles que tem em supermercado, que a gente bota o código de barra e ali apita o valor tudinho do produto. Dessa forma eu vi acontecer. Eu vi pessoas colocando a testa naquele código, naquele negócio do leitor de código ali. E naquele momento, aquelas pessoas eram identificadas e não podia ir para muito longe, porque tinha um rastreamento naquele lugar, naquela situação. Eu não vou apontar muita coisa, assim, com bem clareza, porque senão eu posso ser excluída, né? O meu vídeo pode ser excluído. Então, o que eu venho dizer aqui nesse momento, e naquela hora, o que pode acontecer? O que eu vi ali naquele momento uma pessoa chegava para mim escondida e dizia, aonde eu posso ir buscar a salvação? Eu falei, era ali era uma igreja antes, era lá que existia uma igreja antes, mas com essa situação ela está fechada, ela está de portas fechadas, pode prestar atenção, ela está com a porta lacrada, trancada. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu não podia falar muita coisa ali naquele momento, porque todos estavam sendo vigiados. Todos. Oh, glória. Oh, Deus. Aleluia. E naquele momento, eu vi que a palavra do Senhor estava proibida na terra. É chegado o tempo, meus irmãos,
de muita fome nessa terra. Tanto fome de alimento como fome da palavra do Senhor. As pessoas irão buscar a palavra do Senhor e não vão mais encontrar. Entenderam? E onde eu via, onde eu pude ver que tinha a igreja, era escondida. Era como se fosse um porão. Porão, era tudo escondida. Aleluia. Meus irmãos, oh glória. Meus irmãos, pensem bem a forma de qual vocês estão vivendo. Oh Jesus. O Senhor pode vir hoje. O nosso Senhor, Ele pode vir amanhã. Ele pode vir esse ano. Ele pode vir no outro ano. Mas uma coisa é certa, que antes que Ele venha, nós iremos passar por uma tribulação. Glória a Deus. E durante esse tempo que eu estava caminhando ali, anunciando para aquela senhora, era uma senhora que perguntava de mim, aonde que eu podia buscar, entendeu? E eu falava que era para ser ali, só que ali já tá lacrado, tá fechado, não funciona mais ali. Então, de repente, eu vi a minha filha mais nova, a que eu estava procurando, vindo ao meu encontro, aleluia, com uma mulher. Essa mulher estava gestante, ela estava com dor. Oh, glória. Ela estava com dor. Ela estava com dor de parto. Meus irmãos, vocês mulheres, vocês pais, vocês já devem ter estudado em escolas que a dor de um parto só passa quando vem o filho. Glória a Deus. Oh, Jesus Santo. É o teu nome, Deus. E naquele momento, aquela mãe, ela estava com muita dor. E ela pedia muito de mim. Me ajuda com os meus filhos. E eu falei, não é só um. Ela disse, é só um. Mas eu não entendi o motivo dela ter dito os meus filhos. Glória a Deus. E eu levei aquela senhora para o estacionamento, aquela mulher, ela foi para o estacionamento, eu levei ela para o estacionamento e eu busquei meus filhos naquele momento e ali eu fui tentar fazer o parto daquela mulher, glória a Deus. E quando eu saí dali daquele local, aleluia, eu saí ali daquele local, eu corri, era como se eu não tivesse mais naquele momento, glória a Deus, era como se eu estivesse numa rua. Numa rua, não tinha pessoas na rua, era difícil acesso ver pessoas naquela rua onde eu estava, e eu pude descer uma escada e entrar numa igreja, glória a Jesus. E ali naquele momento, meus irmãos, eu pude ver várias pessoas que eu nunca vi na minha vida inteira, oh glória. E naquele momento eu vi aquelas pessoas louvavam com tanto amor, tanta devoção a Deus. Aquelas pessoas estavam louvando de coração. Aquelas pessoas estavam adorando o Senhor de todo o coração. Glória a Deus. Não tinha instrumentos que tem hoje em dia, eram instrumentos antigos. Aleluia. E naquele momento, irmãos, aleluia. Naquele momento eu vi aquelas pessoas louvando, glorificando. Foi um hino lindo de ouvir, aquelas pessoas cantando em línguas. E aquelas pessoas estavam com umas roupas brancas, elas não estavam com roupa por cima da outra, elas estavam com roupas brancas. Oh, glória a Deus. Elas estavam com roupas brancas, muito lindas, e louvavam o Senhor de todo o coração. Elas falavam em língua dos anjos. Oh Deus, e naquele momento ali, oh, o Senhor desceu uma luz enorme, uma luz linda, uma luz que eu não posso explicar. Não tenho como explicar o como era linda aquela luz que eu vi descendo sobre aquelas pessoas. Glória a Deus. E ali naquele momento que aquela luz desceu, aquelas pessoas todas falando, todas entrando em mistério. Oh Deus, muito lindo.
Oh, Deus Santo, louvado seja teu nome, Senhor. E decorrente aquelas pessoas falando ali em línguas. Oh, Deus, eu olhei para mim, eu estava com uma veste também branca, glória a Deus. Oh, Jesus. E naquele momento eu vi ali aquela luz entrava dentro assim da nossa pele. Era como se fosse o reflexo do sol na água, mas sobre o nosso corpo, dentro do nosso corpo, sabe? Eu senti tanta glória de Deus, tanta glória de Deus, aleluia. Mas foi tanta glória que o meu corpo não se aguentou em pé. Eu me ajoelhei e eu falei em línguas naquele sonho. Eu comecei a falar em línguas, mas foi muito lindo. Eu me senti cheia da presença do Senhor, cheia de estar na presença do Senhor naquele momento. Oh Deus, eu olhava para mim, eu via aquela luz penetrar o meu corpo, aquela luz penetrava, a coisa mais linda de se ver. Glória a Deus. E quando eu olhei para aquelas pessoas estavam sendo elevadas. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Meus irmãos, está tão perto a vinda do nosso Senhor. Está tão perto a vinda do nosso Pai, o nosso advogado, Pai do céu. Oh, Deus Santo, Ele está tão próximo de estar aqui. Muito próximo para estar aqui. Muito. Irmãos, é hora de acordar, é hora de se despertar, é hora de calçar essa sandália e buscar alma lá na rua. Sabe por qual motivo? Porque o Senhor vai perguntar de cada um de nós o qual foram as tuas obras. E o Senhor, Ele não está interessado, Ele não está interessado no teu dízimo anual, mensal. O Senhor está interessado em almas, no amor ao próximo. Glória a Deus, o Senhor, Ele busca isso em cada um de nós, sabe? Sabe por quê? Porque o Senhor mesmo falou isso. O Senhor mesmo disse isso em sua palavra. Ide, pregai o evangelho. Ide, vai, prega, diz as boas novas, o que Ele fez na tua vida, te desperta, ora mais, busca intimidade com o teu Deus. Oh Deus, porque é somente assim, é somente dessa forma, é somente dessa maneira que nós vamos passar pelo que tiver que passar. Aleluia. E só assim a gente vai vencer, com a presença do nosso Senhor. Meus irmãos, todo esse sonho, naquele dia, foi porque meia-noite do dia 31 para o dia 1º, eu perguntei do Senhor, o que é que vai acontecer em 2025, Pai? Com as tuas igrejas, Senhor, o que o Senhor quer de nós, Pai? Se nós estamos fazendo algo que não está te agradando, Deus, me diga, Senhor, para que eu possa passar para as tuas igrejas, Senhor, Pai. Oh, Senhor, eu preciso ser útil, Pai. Eu falei para ele, eu preciso ser útil para o Senhor e eu não vou mais ter vergonha, eu não vou mais ter medo de falar as mensagens que o Senhor me passar. E foi o que aconteceu, ele me trouxe essa visão. Não tenho assim receio, é porque eu sempre anoto todas elas, entendeu? Eu gosto de anotar desde quando o Senhor me trouxe do pecado, da vida errada que eu vivia. Então, o Senhor me trouxe através de um sonho, uma visão que Ele me deu. E desde então não parou. Eu sempre tenho visões. Se eu buscar, né? Se eu estiver me apegando mais a Ele, qual forma, irmã, que você diz isso? Se eu estiver fazendo bastante jejum, se eu estiver em oração, no íntimo com Ele, agradando o que Ele busca em cada um de nós.
Assim como Ele deu para mim essa visão, Ele pode dar para cada um de vocês. Todos nós somos filhos de nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, Ele é imenso em compaixão e amor. Meus irmãos, se voltem ao Senhor. Se voltem ao Senhor. Se voltem ao Senhor. A palavra de Deus diz que, glória a Deus, que o nosso Senhor, antes da vinda dele, né, vai acontecer o avivamento. Meus irmãos, mas para o avivamento acontecer, Ele vai fazer a igreja sofrer um pouco. O Senhor vai peneirar os seus, né? O Senhor, com esse sofrimento, o Senhor vai saber quem realmente é fiel e quem não é. Eu não sou melhor do que Pedro, eu não sou melhor do que Paulo, não sou melhor que Tiago, né? Todos os discípulos do Senhor morreram nesse mundo friamente, dolorosamente. Irmãos, creio eu, devido à palavra e devido a todas as visões que o Senhor tem me mostrado, creio eu que nós ainda vamos passar por algo que o Senhor venha ver em nós, se nós somos fiéis a Ele. Por que eu digo isso? Porque os discípulos do Senhor que andaram ao lado dele, que viram a face de Jesus, passou por várias humilhações, tribulações, perseguições, morreram crucificados, degolados, apedrejados, lançados dentro de óleo fervente. O que dirá eu? O que dirá cada um de nós? Entendeu? Meus irmãos, é uma coisa que eu sei no meu coração que o Senhor tem me mostrado que a vinda dele está próxima, porque essas visões é tão real, é muito real, meus irmãos. Desperta, povo de Deus. Quem quer ir para o céu? Quem tem a vontade no seu coração de estar frente a frente com Deus, com Jesus? Desperta, porque eu vi um sofrimento muito grande vindo para nossa nação. Um sofrimento muito, muito grande. Aleluia. Oh Deus, um sofrimento enorme. Enorme. Oh Deus Santo. Ainda assim, depois disso é que virá o avivamento. É para poder as pessoas buscarem a presença do Senhor. É para poder as pessoas buscar que o Senhor, Ele é o primeiro da nossa vida. É somente Ele que a gente tem que buscar para se alimentar primeiro. Aleluia. O nosso Senhor, glória a Deus, Ele nos ama. Ele ainda está dando tempo. Ele tem avisado, Ele tem falado. Mas será que o Senhor vai ter que usar, Senhor Jesus, uma jumenta como Ele fez com Balaão? Ele vai usar. Oh Deus, desperta, povo escolhido do Senhor. Não deixa a distração desse mundo tirar o que mais tu pensou em ter na tua vida, que é trocar tudo que tu fez aqui nessa terra por uma coroa lá no céu, quando Ele te entregar o teu galardão. Oh meu Deus, é o sonho de todo cristão, receber o galardão da mão do Senhor. Que glória! Oh, que glória! Oh Jesus, desperta.
Desperta, porque é muito sofrimento. Eu vi meus irmãos hospitais, irmãos. Glória a Deus. Eu vi hospitais lotados. E não é a primeira vez que eu falo sobre hospitais lotados. Oh Deus, o Senhor me deu essa profecia ano passado, 2024, no mês de julho de 2024. Glória a Jesus. Oh Deus, e o Senhor disse para mim que esse ano é o ano que vai se cumprir todas as profecias que Ele vinha anunciando. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra noite, no dia 27, aleluia, eu tive uma outra visão. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus Santo, ao teu nome, Senhor. A visão que eu tive no dia 27, aleluia, foi de um lugar que era uma cidade de interior. Oh, glória. Entenderam? Essa cidade de interior, ela tinha como se fosse uma usina. Eu não sei se era uma usina, eu sei que era uma empresa que lá tinha barragem. Meus irmãos, e naquele momento estava chovendo, chovia muito. Esse sonho eu tive em espírito. Essa visão foi em espírito, não foi um sonho onde eu me vi ali, foi em espírito. Glória a Deus. E ali naquele momento eu via as pessoas dormindo em seus lares, e como a chuva estava muito forte, ventava que não tinha fim o vento. Glória a Deus. Então ali naquele momento eu via aquela barragem se encher e romper. Aquela cidade ficava inundada, eu via pessoas no meio daquela lama, eu via muitas pessoas entre aquelas lamas. Aquelas pessoas dentro daquelas lamas pedindo socorro, eu via criança de colo. Glória a Deus, eu via carro, moto sendo arrastado. Meus irmãos, o Senhor vai mexer nesse mundão. O Senhor vai mexer. O Senhor vai mexer em toda a estrutura dessa terra. É água, é fogo. O Senhor vai mexer na estrutura da terra. É vento. Glória a Deus. Eu vi muito claro aquela água, aquela comporta, aquela lama toda devastando, inundando tudo. Inundava, soterrava as pessoas. Foi um desastre. Eu creio que isso foi nos lugares aí para fora, lugares assim de Minas, porque era um interior que eu nunca fui, eu nunca vi. E eu nunca fui para esses lugares. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos possam orar, se voltem ao Senhor, porque somente Ele vendo que nós estamos se voltando, mas é de coração, sabe? Porque Ele sabe tudo que tem no nosso coração, Ele entende nosso coração, nosso clamor vindo de coração. Segunda Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aleluia, oh Deus, então assim Ele ouvirá dos céus e sarará nossos pecados e perdoará todos os nossos erros e sarará nossa terra, oh glória. O Senhor, Ele vê de coração, Ele vê lá no profundo do teu coração. O Senhor, Ele sabe o que tu está fazendo, oh meu Pai. Oh Senhor Jesus, Ele conhece os teus pensamentos, os teus passos, não esqueçam disso. O Senhor está muito irado com essa nação, onde as pessoas têm buscado, apenas, aleluia, se alimentar, buscar a glória para si. A glória não é nossa, a glória é de Deus. As pessoas têm buscado sempre a glória para si, em tudo, nas igrejas
em casa, em todos os lugares. A cura quem dá é Deus, a vida, o suspiro quem dá é Deus. Nós viemos do pó e é lá no pó que o Senhor quer nos ver, se humilhando, orando, buscando a face do nosso Senhor. Busquem que, assim como Ele deu essa visão para mim, Ele pode dar essa visão para cada um de vocês. Eu agradeço por esse momento, que vocês tenham ouvido até o final. Que Deus abençoe a cada um, que os anjos do Senhor possam estar ao redor de cada um de vocês, de seus familiares. E não esqueçam de prestar bastante atenção no vídeo, porque ele é muito importante para cada um de nós. Amém. Amados, o que foi revelado à irmã Yasmin não é apenas uma mensagem, mas um alerta direto do céu. Deus está nos mostrando que os tempos difíceis estão por vir, e isso é algo que já está bem diante dos nossos olhos, tá? Mas também o Senhor nos chama para confiar nele e a buscar sua presença com mais intensidade do que nunca. Este é o momento de dobrar os joelhos, clamar e se consagrar, porque o que está por vir afetará o Brasil e o mundo inteiro. Mas lembre-se, o Senhor cuida do seu povo e nos dá força e direção para atravessar qualquer tribulação. E se essa palavra tocou o seu coração, curta, compartilhe e envie para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Essa mensagem precisa alcançar aqueles que ainda estão dormindo espiritualmente, porque Deus está chamando o seu povo para um grande despertar. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e fortaleça sua fé para os dias que estão por vir. Mantenha-se firme na promessa do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Muito obrigada a todos que assistiram este vídeo até aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e não se esqueçam, cliquem aqui no link que está no primeiro comentário fixado para que eu possa estar ajudando vocês, tá bom? Mais uma vez que Deus abençoe e até o próximo vídeo.